E aí, pessoal? Você está no canal da Narradora? Então não se esqueça de verificar sua inscrição e deixar seu like. O filme começa com um funcionário de uma floricultura chamada Seymour. Seymour não está sozinho na loja, ele tem uma colega chamada Audrey. Mas a diferença é que Audrey é bem cuidada pelo Sr. Mushnick, o dono da loja. Enquanto isso, Seymour era constantemente repreendido pelo Sr. Mushnick por seus hábitos de trabalho descuidados. Além disso, o Sr. Mushnick andava muito aborrecido, já que sua floricultura não era visitada por clientes há meses. O negócio estava tão lento que os três não conseguiam pensar em mais nada para fazer. No final, o Sr. Mushnick não teve outra escolha senão fechar sua loja a partir do dia seguinte. Como resultado, Audrey deu ao Sr. Mushnick uma ideia sobre uma planta estranha e única que Seymour encontrou no quintal da loja. No entanto, o Sr. Mushnick não tinha certeza se sua loja ficaria lotada, contando com a estranha planta que encontrou. Na verdade, o próprio Seymour não tinha certeza de quão atraente esta planta seria se for vista pelos visitantes. Mas depois de alguns segundos, já havia um visitante interessado na planta. Isso fez com que o Sr. Mushnick ficasse confuso e animado, como resultado do aumento repentino de visitantes em sua loja. Após isso, Audrey, Seymour e também o Sr. Mushnick decidiram não vender a planta estranha, mas a usaram como uma atração para encorajar todos a comprar outras plantas. O Sr. Mushnick, que estava orgulhoso da ideia de seus dois funcionários, convidou-os para jantar naquela noite. Porém, Audrey teve que recusar o convite, já que havia prometido ao namorado um fim de semana fora. Mushnick também constatava que Audrey foi vítima de agressão recentemente. Como o jantar havia sido cancelado, ele pediu a Seymour que cuidasse da jardinagem como uma tarefa extra. No momento, não havia muita diversão para Seymour, além da estranha planta que ele encontrou. Mas não foi esse o caso. Seymour não tinha a menor ideia do motivo pelo qual esta planta havia murchado há algum tempo. Apesar de ser muito consistente na fertilização, na regagem e na exposição ao sol durante todo o dia. Até que em um momento, a mão de Seymour foi machucada por um espinho de outra planta, fazendo-o sangrar. É nesse momento que Seymour percebe que algo está errado com a planta. A planta estava se movendo de repente, enquanto dizia a Seymour para alimentá-la com alguma coisa. Além disso, a única comida solicitada foi o sangue no dedo de Seymour. Surpreendentemente, a planta foi capaz de detectar qual dedo estava sangrando e qual não estava. Seymour não teve outra escolha e foi forçado a alimentar a planta com gotas de seu sangue. Depois de ser alimentada, a planta engoliu genuinamente sangue fresco do dedo de Seymour. Na verdade, apenas algumas gotas de sangue foram capazes de fazer o tamanho da planta crescer alguns centímetros. Resumindo, porque o seu tamanho continuou a crescer dia após dia, Seymour foi convidado pelo rádio local para explicar o fenômeno. No entanto, a única coisa que ninguém mais sabia sobre a planta era que ela sugava o sangue de Seymour o tempo todo. Seymour foi forçado a alimentá-la com seu próprio sangue todas as vezes, apesar de não ter ideia de quanto tempo teria para fazer isso. Além disso, a planta cresce tão rápido que chega à altura de um adolescente. Essa atração deixa os moradores locais entusiasmados em visitar a loja, o que mantém o Sr. Mushnick ocupado para atendê-los. Mushnick também não parece se importar com Seymour, apesar do fato de Seymour ter feito sacrifícios significativos. Como resultado, Audrey, que se tornou a única confidente de Seymour, planejou levá-lo para passear naquela noite. Depois disso, a cena muda para o namorado de Audrey, Oren. Ele trabalha como dentista e tem o hábito de usar violência no exercício de sua profissão, o que faz com que seus pacientes fiquem traumatizados e sem vontade de retornar. Seymour, que estava animado para passar um tempo com Audrey, de repente foi abordado por Oren na frente de sua casa. Até ali, Seymour esteve na floricultura do Sr. Mushnick todo esse tempo, já que ele não tinha família na cidade. Ele também testemunhou como Oren tratou Audrey. Em outras palavras, isso provava a afirmação do Sr. Mushnick de que Audrey sempre foi vítima de agressão do namorado. O plano de Seymour foi, portanto, cancelado e ele voltou à sua rotina diária de passar tempo com sua planta estranha. No entanto, quando ele estava prestes a dormir, a planta murchou novamente. Depois disso, ele ficou chocado ao saber que a planta conseguia falar. A planta disse imediatamente a Seymour que era hora de alimentá-la. O problema era que, por mais que Seymour continuasse a recusar e a evitar, a planta continuava a forçá-lo a encontrar um alimento para ela. Seymour realmente não sabia o que fazer naquele momento. Ele então viu Oren, que estava forçando a Audrey a voltar para casa como punição. Seymour, que viu isso, não conseguia mais conter suas emoções e acabou montando um plano para realizar um assassinato. No dia seguinte, ele foi deliberadamente ao local de trabalho de Oren e fingiu ser um paciente. Mas antes disso, ele teve que esperar que Oren terminasse de tratar um de seus pacientes.
assim. Depois de minutos de espera, chegou a vez dele. Antes de lidar com Seymour, Oren colocou a máscara de gás que acabara de comprar enquanto viajava com Audrey. Não havia muita certeza do propósito, mas estava claro que Seymour imediatamente aproveitou a situação para atirar em Oren. No entanto, o problema é que ele não se atreve a matar pessoas, e Oren foi finalmente morto por sua própria máscara. Como resultado, o corpo de Oren foi arrastado por Seymour para longe do local, até chegar à floricultura. O corpo de Oren foi então colocado no quintal para ser cortado em pedaços. O Sr. Mushnick, por outro lado, parece ter estado ausente e agora está caminhando em direção à sua casa. Além disso, sua residência ficava ao lado de sua loja, fazendo com que ele ouvisse o som do machado de Seymour. Curiosamente, o Sr. Mushnick foi descobrir e viu Seymour desmembrando o corpo de alguém. Depois disso, ele imediatamente alimentou a planta com o corpo de Oren. Com o passar do dia, Seymour, preocupado com suas ações, viu Audrey sendo abordada por dois policiais, que a interrogam sobre o desaparecimento de seu namorado. Quando Seymour soube disso, disse a Audrey para esquecer Oren, que sempre a agredia. Além disso, ela admitiu que ela realmente não suportava mais a presença de Oren. Seymour então confessou seus sentimentos a Audrey, enquanto a acalmava com todo tipo de sedução. Depois disso, Seymour, que havia terminado de passar um tempo com Audrey, voltou para a loja. Porém, ficou surpreso com a presença do Sr. Mushnick, que já estava no porão. O Sr. Mushnick o ameaçou para assumir a responsabilidade por suas ações anteriores. Ele revelou que foi testemunha do assassinato na noite anterior e também disse a Seymour para confessar à polícia. Mas em apenas alguns minutos, Mushnick mudou de ideia e, em vez disso, ofereceu a Seymour outra solução, com a condição de que ele pudesse deixar a cidade por alguns meses. Enquanto isso, o próprio Sr. Mushnick cuidaria da loja. Mas Mushnick não foi bem recebido pela planta, que o transformou em uma refeição em sua própria loja. Poucos dias depois do incidente, em vez de ser um fugitivo, Seymour foi visitado por muitas emissoras de TV. Um grande número de meios de comunicação solicitou sua presença para entrevistas. Nesse ponto, a planta já havia crescido a ponto de tocar o teto da loja. Quando a entrevista estava prestes a começar, a planta murchou novamente, deixando todos confusos. Como resultado, Seymour saiu correndo com todos, alegando que iria fornecer medicamentos para a planta, apesar de estar confuso sobre como alimentar a planta em condições tão adversas. Depois disso, Seymour teve uma ideia ao ver sua namorada. A ideia era que ele planejava usar o dinheiro da emissora de TV e também da revista para sair da cidade. Além disso, sem dúvida, a vida deles seria mais tranquila sem a planta carnívora. À noite, Seymour tentou fugir secretamente, deixando a planta murcha sem comida, mas ele foi novamente forçado a procurar alimento. Mas como estava com pressa, planejou apenas comprar carne de origem animal. Ao mesmo tempo, Audrey, que estava de plantão, viu a planta se movendo enquanto olhava para ela. Como resultado, Audrey ficou curiosa, até que foi direto para a floricultura. Ao entrar na loja, ficou surpresa ao saber que a planta conseguia falar com ela. Mas infelizmente, Audrey foi imediatamente puxada e engolida naquele momento. Seymour, que acabara de chegar, imediatamente tentou salvá-la, por ter sido engolida pela metade de seu corpo. Audrey foi resgatada com sucesso, mas no final ela acabou morrendo por causa do veneno da boca da planta. Seymour estava triste porque a única mulher que ele amava teve que morrer diante de seus olhos. Ele estava com o coração partido, mas fez de Audrey o último alimento para a planta. Assim que Seymour terminou de alimentá-la, não sabia o que fazer, então correu para o topo do prédio e decidiu tirar a própria vida. No entanto, ficou surpreso com a presença de jornalistas que já estavam na cobertura. O repórter admitiu ter levado algumas partes da loja no momento da entrevista. O resultado de suas ações não foram em vão, pois ele conseguiu cultivar uma planta semelhante em sua casa. Pior ainda, os jornalistas, tentados pelo dólar, decidiram produzir a planta em grande escala, e depois ele vende essas plantas para todos que se sentirem tentados a tê-las. Eles ainda não tinham percebido que o desastre para a humanidade ocorreria em breve como resultado desta ideia. Ao mesmo tempo, a planta-mãe ficou muito maior do que antes, produzindo um grande número de descendentes. No final, Seymour, como guardião da planta, acabou sendo devorado vivo. Depois de um tempo, essas plantas foram produzidas em massa e vendidas ao público, apesar de todos não terem ideia do quão perigosa a planta era para suas vidas. Em poucos dias, começou a praga das plantas gigantes, que fez com que a vida na cidade caísse num instante. Eles tiveram que testemunhar que grandes plantas antropófagas tomaram conta da cidade em vez de zumbis. Todas as plantas gigantes ameaçaram a vida humana, não importava o lugar ou a situação. E o filme termina dessa forma. E aí, pessoal? Curtiram? Que tal assistir a um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela? Até a próxima!